O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus para nós hoje, no dia da palavra, dia da Bíblia, dia em que nós queremos visitar esse livro de Neemias, que vai dizer que naquele dia o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia dos homens e mulheres e todos que eram capazes de compreender. Aqui é importante entender o contexto de Neemias. Aqui havia uma guerra entre vários povos, que lembramos da tribo de Judá, e aqui a Esdra estava entre uma das outras tribos, era uma das 12, porém o povo se afastou do coração de Deus, começou a seguir outros caminhos, e em determinado momento a palavra foi retirada, foi roubada. E aqui mostra: o povo estava desolado, o povo estava triste, até
que o sacerdote Esdras recupera a palavra e o povo começa a chorar de alegria, a ter um entusiasmo maior, a ter uma coragem, e eles festejavam a palavra que reapareceu. Amados, quanto de nós, amados filhos, a palavra de Deus já não é mais a bússola, a lâmpada que ilumina a nossa caminhada. Quantos e quantos católicos já não mais dão a devida importância à palavra de Deus, já não mais vive a partir da palavra de Deus. Às vezes nós conhecemos muitos filósofos, muitos poetas, lemos muitos livros de grandes psicólogos, grandes teólogos até mesmo, porém esquecemos da palavra, esquecemos de uma palavra que foi uma realidade de Deus no meio de nós, no meio do povo. E aqui, Neemias, esse livro de Neemias sinaliza para nós a grande alegria. E aí o profeta, o sacerdote Esdras, melhor dizendo, convida o povo a festejar, a tomar vinho doce, a se alegrar, a fazer carnes gordas, ou seja, é dia de festa. Recuperamos a palavra de Deus, recuperamos a palavra que tinha sido retirada do meio de nós. Amados irmãos, sabedoria da palavra quer nos trazer de volta o reencontro com a palavra de Deus, com a palavra que precisa ser mais uma vez, outra vez, reconectada na nossa história, na nossa vida. E por isso ele vai dizer assim: não fiqueis tristes, não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. A alegria do Senhor será a vossa força. Às vezes, amados irmãos, eu já ouvi alguém dizer assim: esse padre é muito feliz, só vive rindo. Esse padre sou eu, tá? Só vive rindo, o padre tá... Não, olha, amados, a minha alegria não é a ausência de tristeza ou de decepção ou de sofrimento, nada disso, nada disso. Porém, enquanto homem que vive da palavra, enquanto homem que prega a palavra, eu não posso permitir que as tristezas que rondam a minha vida, as decepções que fazem parte da minha história, sejam o meu foco. Eu não posso permitir. Eu não posso permitir. Não pensem que eu não choro. Não pensem, porque não é verdade. Mas eu preciso mostrar para vocês uma alegria que vem da palavra de Deus. Aqui o sacerdote está tentando reanimar aquela comunidade a partir da palavra. E a palavra de Deus é esse alimento que nos faz superar os desafios, as dificuldades, as decepções, que nos faz superar tantos sentimentos que nos rodeiam. A palavra de Deus. Por isso ele diz: não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor
é a vossa força. É a vossa força. Por isso o salmista diz: vossa palavra, Senhor, são espírito e vida. Ou seja, a palavra de Deus, uma vez lida, uma vez ouvida, e adentra no nosso coração pela graça do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor é espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria para os humildes. Por isso hoje nós somos convidados a observar o salmista e adentrar nessa lei que é perfeita, que é a lei de Deus, que é a lei do nosso Senhor. Por isso a carta de São Paulo aos Coríntios nos apresenta essa alegoria que vai dizer São Paulo, fazendo comparação com o corpo. O corpo, ele é perfeito, tudo está no seu devido lugar, tem nada fora do seu lugar. E aí vai dizer que a harmonia do corpo é a harmonia de Deus, tudo está perfeito. Imaginemos se o ouvido quisesse trocar o lugar do nariz, ou que a boca quisesse trocar o lugar dos olhos. Então seria tudo uma desorganização, tudo estaria desorganizado. Por isso tudo tem o seu sentido de ser, tudo tem o porquê de ser, e tudo está perfeitamente organizado. Perfeitamente organizado. Por isso nos mostra São Paulo que a palavra de Deus está exatamente nesse ponto, organizado. E aí vai mostrar a organização. Em primeiro lugar, os apóstolos; em segundo lugar, os profetas; em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar; depois outras pessoas com os dons diversos, a saber, dom de milagre, dom de cura, dom de obras de misericórdia, dom de governar e dirigir, dom de línguas. Tudo está dentro de uma normalidade dada por Deus, organizada. Nós sabemos que uma família da qual o pai ou a mãe não tem autoridade sobre os seus filhos, sabemos que é uma família desestruturada, totalmente desestruturada. Muitas vezes o pai ou a mãe não quer trazer para dentro de casa o desconforto, e que seria esse desconforto quando diz não a um filho, a uma filha, vai trazer um desconforto, e isso é natural. Porém, esse desconforto vai lhe trazer uma autoridade, e é assim que se tem autoridade. Por isso a palavra de Deus, ela é dada com autoridade. Na palavra de Deus não existe achismo, o que nós vamos ver exatamente no Santo Evangelho de hoje, que é muito interessante. Lucas nos apresenta aqui uma fala paulina, a fala de São Paulo. Lucas é tanto que começa no capítulo 4, depois passa para o outro capítulo, passeando de capítulo a capítulo. Está no capítulo X,
e pula para outro capítulo. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitida por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares. Olha que bonito, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Não foi uma palavra inventada, foi uma palavra experimentada. Não é uma fábula, não é uma historinha, é uma história a partir de uma verdade anunciada. E aí vai mostrar para nós que São Paulo escreve essa carta e dizendo assim: escrevo de modo ordenado. Há uma ordem. Por quê? Porque também eu me dedico a escrever de modo ordenado, para ti, desse modo, podereis verificar a solidez do ensinamento recebido. Ou seja, houve uma pesquisa. Não se faz uma pesquisa de um dia para a noite. Houve um tempo. Aqui relata que a ressurreição do Senhor já havia acontecido há muitos anos, e bota anos disso, muitos anos, e foi preciso uma pesquisa cuidadosa, diz a palavra, uma pesquisa cuidadosa, porque se não houvesse essa pesquisa cuidadosa, hoje nós iríamos encontrar contradições. Vocês acham que não há quem queira contradizer a palavra de Deus? Que ainda estão pesquisando para encontrar contradição, para dizer que nós nos debruçamos numa palavra mentirosa? Ainda há quem faça isso e tem todo o capricho de fazer, mas não encontram. Porque, diz a palavra, houve uma pesquisa ordenada, cuidadosamente preparada, para que essa palavra não fosse hoje contradita. E aqui ele diz que ele foi lá em Isaías, foi lá no profeta Isaías, foi lá nos primórdios, para pesquisar, para aprofundar. E aí vai dizer a palavra de Deus. Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou como unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. E depois fechou o livro, e todos que estavam naquela sinagoga tinham os olhos fixos nele, ouviam o Senhor com atenção, ouvia com toda atenção. E aí Jesus diz assim: hoje vocês que estão me ouvindo com os olhos fixos em mim, diz ele, Jesus, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Ou seja, não fora a primeira vez que eles ouviram essa passagem, assim como nós também, não é a primeira vez que ouvimos aquele ou este Evangelho. Tantas vezes já ouvimos este ou aquele Evangelho. Assim também esse povo já ouvira esse livro do profeta Isaías. E Jesus diz assim:
Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Por quê? Porque hoje a palavra está falando de mim, ou seja, está falando de Jesus, ou seja, a palavra se faz carne, se faz realidade em Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso, amados irmãos, hoje nós somos provocados por essa palavra para que verdadeiramente possamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus em todo e qualquer lugar que sejamos anunciadores da palavra, proclamemos essa palavra com toda a força e veemência da nossa fé. Redescobramos a força da palavra de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,